Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos começar a nossa aula, as nossas videoaulas sobre os grupos bacterianos de interesse clínico, tá? Elas serão divididas em 4 videoaulas, porque o conteúdo já é bem grandinho, certo? E mais à frente, quando vocês terminarem de assistir as videoaulas, né, que eu vou postar uma a uma, nós faremos uma atividade envolvendo, então, esses grupos bacterianos de interesse clínico, que seriam as bactérias que são clinicamente importantes, certo? Vamos, então, à nossa primeira videoaula. Para a gente começar a entender, aqui eu coloquei para vocês uma chave, né? Uma árvore filogenética, ou seja, toda a divisão dos grupos de seres vivos no planeta Terra. As bactérias, então, estão nesse galho, que a gente pode dizer assim, né? Nesse grande fio. E aqui as arqueias, que são as bactérias um pouco, são bactérias não, né? São procariontes um pouco diferenciados das bactérias. E aqui os eucárias, onde nós estamos. Nós estamos aqui, tá? Como animais, dentro do domínio eucária. Então, nós temos o domínio eucária, o domínio arqueia e o domínio bactéria. Não tem acento porque não está na língua portuguesa, tá? É diferente. Partindo desse ser vivo, então, que seria o indivíduo chamado Luca, que é uma sigla em inglês, tá? E que ele deu origem a toda essa árvore filogenética de vida, certo? Então, hoje a gente sabe que no domínio bactéria tem cerca de 84 filos, tá? 84 grupos, todos eles são esses, no caso, identificados, né? Lembrando que muitos a gente não conseguiu ainda multiplicar em laboratório. Então, alguns só sabe-se que ele existe pelo material genético diferenciado. Mas vamos lá. Então, aqueles que a gente conhece, sabe que quais são os nutrientes da qual ele se alimenta, que a gente consegue, nem todos, mas alguns deles multiplicar em laboratório, estão nessa chave também aqui, ó, que seriam os filos do bactéria e arqueia. Todos os que estão aqui, né, com os clados aqui em vermelho, que são essas estruturas aqui, eles são as arqueias. O restante que está em azul é bactéria. Então, são todos estes, tá? Mas nem todos esses são infectantes ou são encontrados em simbiose ou, no caso, sendo patógeno do nosso organismo ou de qualquer outro animal, tá? Alguns deles só a gente vai encontrar no ambiente, né? No solo. Alguns são naturais de outros animais, mas que acabam entrando em contato com a gente por uma situação ou outra, tá? Vamos para o primeiro grupo. Os grupos, um grupo deles, primeiro que a gente vai classificar da seguinte maneira, né? Cocos e bacilos e bactérias atípicas, certo? E dentro dos cocos a gente tem cocos gram-positivos, cocos gram-negativos, bacilos gram-positivos, bacilos gram-negativos, tá? Então a gente tem positivos e negativos para os dois, bacilos e cocos, e tem outras bactérias que a gente vai ver mais para frente. Então, primeiro, né? O primeiro grupo que a gente tem dos cocos gram-positivos são os estafilococos, tá? São, como a gente já viu lá no primeiro módulo, são esféricos, ou seja, bolinhas, né? Parecem bolinhas. Geralmente formam cachinhos de uva, parecem agrupamentos que são semelhantes a cachinhos de uva. E eles são vários, tá, gente? Uma infinidade de estafilococos, do gênero estafilococos. Mas aquelas espécies desse gênero que são de maior importância para a gente seriam os estafilococos áureos, os estafilococos epidermides e os estafilococos saprofíticos. E aí, a gente tem que entender que no laboratório, quando a gente for fazer as análises lá no terceiro módulo, nós vamos trabalhar com uma técnica chamada catalase. Todos os estafilococos vão produzir a catalase, tá? A catalase, ela vai degradar o peróxido de hidrogênio até chegar ao oxigênio e água. O que é o peróxido de hidrogênio? É a água oxigenada, tá? Que aí tem essa fórmula aqui, ó, H2O2. Quando você coloca a água oxigenada sobre, a gente vai ver daqui a pouco um videozinho rápido aqui, quando você coloca sobre colônias de estafilococos, ela eferve. Ela então produz essa efervescência,
No caso, ela está produzindo água e oxigênio. Ela está tirando um oxigênio desse composto, liberando para o ambiente, aí ferve e também produzindo água, tá? E aí a catalase ela é muito importante porque é um fator de virulência, tá? Porque o peróxido, no caso, ele é microbiocida. E aí ele degrada, e aí ele tem a sua degradação que limita a capacidade dos neutrófilos promoverem a morte. Então, como a catalase ela vai agir nos neutrófilos, ela vai impedir também a fagocitose, tá? A gente está vendo isso lá em imunologia. Esse videozinho aqui vai mostrar mais ou menos como é feito no laboratório. Então, ele vai pegar uma lâmina, deixa eu abrir para vocês verem melhor. Ele pega uma lâmina de vidro, ele coloca o peróxido de hidrogênio, que no caso é a água oxigenada, pega palitos que estão estéreis, retira uma ou duas colônias que a gente quer testar, né, que vai testar, e coloca, homogeneizando nessa gotinha de peróxido de hidrogênio, e ela começa a efervescer, tá? Se ela ferver, é porque, efervescer no caso, é porque é um estafilococcus. Ele vai pegar outra e vai fazer a mesma situação, para mostrar para a gente que existe o negativo e o positivo, ou seja, a catalase positiva e a catalase negativa. Quando a catalase é positiva, ela eferve. É uma técnica que nós vamos fazer em laboratório também no terceiro módulo, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para frente. Aqui. Então, ele vai fazer bem de pertinho agora para a gente ver melhor. Lâmina de vidro, colocou o peróxido, já capturou lá uma colônia, né? Pescou, como a gente fala no laboratório. E é uma massinha que a gente tira, uma secreçãozinha, né, de cima. Ó, ela já começou a ferver ali, ó. Ele começa parece que ferver, né? Ele dá uma certa efervescência. E aí ele pegou outra que é negativa para mostrar pra gente como é que fica, ó. Então, positiva, negativa. Ok? Essa é a catalase. Vamos à frente. Vamos agora conhecer esses três grupos, né? Os estafilococcus aureus. Então, quando a gente planta em laboratório, a gente percebe. Quando levamos então ao laboratório, a gente consegue plantar, no caso, semear em placas, né? Uma amostra, seja ela qual for, e a gente consegue, depois da inoculação e do período de incubação, a gente vai conseguir observar nos estafilococos que ele cresce em determinados meios de cultura com uma coloração dourada nas suas colônias. Então, as bolinhas que aparecem ali, as coloniazinhas, elas são douradas. Isso aqui é uma foto, no caso, de microscópio, ou seja, a bactéria individual aqui formando cachinhos. Lá, a colônia são milhões de bactérias agrupadas. Quando a gente vê esses agrupamentos na placa e eles são de Staphylococcus aureus, eles vão ter uma coloração dourada, tá? O que esse pigmento carotenoide faz? Então, que dá essa cor, né, dourada? Ele vai aumentar a função patogênica desse microorganismo, né? E ele ataca os neutrófilos, certo? As doenças que são provocadas pelos estafilococos são produzidas pelas toxinas, tá? Que vai induzir uma inflamação piogênica. Geralmente a gente encontra lesões na forma de abscessos, né? Que vai sofrendo necrose e aí drenando para fora, que a gente chama de furúnculo, certo? Mas pode acontecer que alguns desses micro-organismos cheguem até a corrente sanguínea e é complicado. O que pode acontecer, né? Eles vão produzir algumas toxinas, que são enzimas importantes, tá? Sendo que existem 3 exotoxinas que eles produzem. Nós temos de 3 a 4, clinicamente falando, né? Nós temos as enterotoxinas, que são aquelas que geralmente produzem uma intoxicação alimentar, né? Vômito, diarreia, entre outros sintomas. A síndrome a toxina que causa a síndrome do choque séptico ou tóxico, né? Que é a que acontece em mulheres que fazem uso de absorvente interno.
E aí acaba também formando ali vamos dizer assim, resultando numa toxicidade que leva ao sangue. E algumas pessoas também, quando fazem cirurgias para corrigir o septo nasal, ou até que sofreram algum acidente, utilizam-se também de um tampão nasal para estancar o sangramento, né? E aí acaba também favorecendo, dependendo da higienização do local, esse tipo de toxicidade e dando choque tóxico, choque séptico. Outra importante toxina, exotoxina, é aquela chamada exfoliativa, que vai causar aquela síndrome da pele escaldada em algumas crianças, né? E geralmente isso acontece em crianças que já têm uma certa predisposição genética. Também, tá? A gente percebe muito nessas crianças que parece que a pele literalmente está se quebrando, né? Que aí formam aquelas separações na pele. É que, na verdade, essa toxina, ela vai degradar os desmossomos. O que são desmossomos? Na verdade, é uma estrutura que liga uma célula à outra. Então, como essa bactéria produz as toxinas esfoliatina, ela vai degradar os desmossomos, ela vai destruir, e aí as células começam a se soltar uma da outra, formando aquela pele escaldada, tá? Algumas pessoas, se vocês nunca viram, mas é possível que vocês tenham contato algum dia. Outra exotoxina é a leucocidina, tá? Ela é uma toxina formadora de poros e que mata as células, principalmente os leucócitos, tá? E aí, por quê? Porque ele causa danos à membrana dessa célula, formando poros e matando as células. Staphylococcus epidermidis. Geralmente a gente encontra ele nas placas de Petri, depois de inoculado e incubado, na forma de colônias brancas. Ele é da nossa microbiota, normal da pele, também das membranas mucosas, mas se ele chegar a atingir a corrente sanguínea por qualquer motivo que seja, ele pode produzir o que nós chamamos de bacteremia. E aí ele vai tornar-se, então, em infecções metastáticas e especialmente onde há implantes, onde há implante de algum, vamos dizer assim, uma área do organismo, né? Ele consegue penetrar. Ele também consegue infectar implantes intravenosos, protéticos, catéteres, válvulas cardíacas, por exemplo, né? E aí causa endocardite. Alguns enxertos também, as articulações protéticas, causando artrite e osteomielite, tá? Ele pode chegar a causar sepse em neonatos e peritonite em alguns pacientes que têm insuficiência renal. E aí, geralmente, essas pessoas são submetidas à diálise, né? Por catéter e por um longo período e pode ser acometido, então, pela sepse, pelos estafilococcus epidermidis. Ela é também, essa bactéria, no caso, muito comum nas infecções em derivações de fluido cérebro-espinhal, tá? Staphylococcus saprophyticus. Ele é muito comum nas infecções do trato urinário e principalmente em mulheres sexualmente ativas, jovens sexualmente ativas. A maioria das mulheres vai apresentar uma certa infecção nas 24 horas após a relação sexual, na primeira relação sexual ou até nas próximas, né, em função dos estafilococcus saprophyticus. E é o segundo micro-organismo, então, causador de infecção urinária. O primeiro é a Escherichia coli. Gram-positivos, chegamos então agora aos streptococcus. Eles também são esféricos, e só que ao invés de se organizar, então, de forma de caixinhas, eles se organizam em pares ou em cadeias, tá? Todos eles são catalase negativa, então, quando for fazer em laboratório as análises, se não ferver e é um coccus positivo, é porque é um streptococcus na maioria das vezes. Eles são classificados, então, como Streptococcus alfa hemolítico e beta hemolítico ou não hemolítico, certo? Que são gama hemolíticos. No caso dos alfa hemolíticos, eles vão formar uma zona verde ao redor de suas colônias, tá? Isso é resultado, então, da lise completa das hemácias no agar. Ele vai literalmente lisar as hemácias. Já os beta-hemolíticos vão formar uma zona muito clarinha ao redor das colônias. E aí, no caso, é uma lise completa, tá? Ao contrário dos alfa-hemolíticos, que é uma lise incompleta.
A beta-hemólise é decorrente, então, da produção de enzimas, que são as chamadas hemolisinas. E também são denominadas streptolisina O e streptolisina S. Alguns estreptococos são não hemolíticos, e a gente chama eles de gama-hemolíticos. A classificação, então, desses estreptococos como beta-hemolíticos, né? Eles têm algumas agrupamentos, desculpa. Nós temos o agrupamento beta-hemolítico A, do grupo A, que é os Staphylococcus pyogenes. Ele causa faringite, ele causa infecções na pele, e a bacitracina age muito, muito, muito ativamente contra essa espécie, tá? E é interessante a gente submeter essa espécie ao teste da bacitracina para ter um diagnóstico bem legal. Já os estreptococos do grupo B, né, beta-hemolítico B, Streptococcus agalati, eles colonizam o trato genital de algumas mulheres e podem causar meningite e sepse em neonatais, que é o caso de fazer, então, aquele rastreamento, né, para saber se a mulher tem, aquela coleta que se faz para saber se a mulher tem ou não essa espécie microbiana no canal genital, no trato genital, para saber se a criança que vir a nascer tem ou não probabilidade de pegar, certo? Se tiver, tem todo um procedimento a ser feito. Os estreptococos do grupo D, que inclui os enterococos, né, fecalis, faecium, sendo então membros da microbiota normal do colo, e caracterizando-se, então, por sua capacidade de causar as infecções urinárias, biliares e cardiovasculares. Agora vamos, então, continuando aqui a classificação dos beta-hemolíticos, né? Alguns não vão produzir hemólise, outros ainda promovem a alfa-hemólise, né? Como a gente já viu. Os principais organismos, então, alfa-hemolíticos são o pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, e os estreptococos do grupo viridans, né? Os estreptococos do grupo viridans é o mites, o sanguis e mutans, tá? Então, a gente tem essa tabelinha para vocês ali, darem uma olhadinha da classificação, as principais espécies de importância na área médica, humana e veterinária. Esses são algumas espécies dentro dos seus grupos aqui, né? E suas características principais na sua composição. Vamos aos peptostreptococcus, tá? Esses, então, crescem em condições de anaerobiose, sem oxigênio, ou então microaerófila, pouquíssimo oxigênio, e podem produzir uma hemólise variável, vai depender, então, de que espécie a gente está falando. Fazem parte da nossa microbiota intestinal, da boca, genital feminina, e algumas, então, participam em algumas infecções anaeróbicas mistas, certo? Essas aqui são algumas micrografias para vocês darem uma olhadinha. Patogênese, então, desse grupo, né? Do grupo A, dos estreptococos, né? Streptococcus pyogenes, eles vão causar doenças de três maneiras, em três mecanismos, né? Uma infecção, uma inflamação piogênica no tecido local, ou uma produção de uma exotoxina com sintomas sistêmicos disseminados por regiões variadas do organismo, ou então imunológica. As reações imunológicas vão causar uma inflamação. Um exemplo, nas articulações, por exemplo, que são observadas inflamadas na febre reumática, né? Porém, não há organismos nas lesões, ou seja, só acontece, então, essa reação lá nas articulações. Então, essas três formas podem incidir, então, ou dar a indicativo de que é uma infecção por Streptococcus. Os estreptococos, então, do grupo A, produzem três tipos importantes de enzimas associadas à inflamação. Nós temos a hialuronidase, ela degrada, então, o ácido hialurônico, tá? O ácido hialurônico, ele faz com que as células também tenham essa uniformidade, né? Sejam, vamos dizer assim, unidas, e ela faz com que esse ácido, ou melhor, essa substância seja degradada. A streptokinase, né, que também é conhecida por fibrinolisina,
ativa o plasminogênio, formando plasmina, que dissolve a fibrina em coágulos, trombos e êmbolos. Ela pode ser utilizada para quebrar alguns trombos nas artérias coronarianas em pacientes infartados. Ela vai favorecer, no caso, quando for utilizada como medicamento, mas ela tem um importante fator, vamos dizer assim, patogênico, porque ela acaba desmanchando, quebrando, né, a fibrina. E aí, a última ali, no caso, a enzima ADNase, né, que ela degrada o DNA de alguns tecidos localizados, exudados ou tecidos necróticos, em sistema de necrose. Os estreptococos do grupo A também produzem 5 importantes toxinas hemolisinas. Nós temos a toxina eritrogênica, né, que causa a erupção da escarlatina, e é produzida por algumas linhagens de Staphylococcus pyogenes, lisogenizadas por um bacteriófago que carrega o gene da toxina. Vamos lá. Lá no primeiro módulo, lembra que a gente estudou que algumas bactérias, elas sofrem uma transdução, que é uma forma de modificação genética, onde um vírus introduz um material genético que vai fazer com que ela se modifique geneticamente. Bom, quando um vírus, como é o caso do bacteriófago, carrega esse gene da toxina e coloca nela, esses estreptococos, eles se tornam, então, lisogenizados e eles acabam, então, produzindo essa toxina eritrogênica, certo? No caso da streptolisina O, ela é uma hemolisina inativada por oxidação. É antigênica e os anticorpos são voltados contra ela. E anticorpos que são voltados contra ela, que a gente chama de ASO, desenvolve-se após a infecção por esta bactéria. E aí a gente consegue lá no laboratório fazer a detecção e a quantificação dessa streptolisina O, né? Geralmente a gente identifica, então, por causar essa bactéria, no caso dessa toxina, né, streptolisina O, a gente identifica ali a febre reumática fazendo a titulagem dela, identificando e quantificando ela. Nós temos a terceira streptolisina S, no caso, que é uma hemolisina, que não é inativada pelo oxigênio, ou seja, ela não é, vamos dizer assim, ela não para de funcionar. Ela não é antigênica, porém ela é responsável pela beta-hemólise, quando essas colônias se desenvolvem na superfície da placa com agar-sangue. A gente consegue ver isso no laboratório, próximo semestre a gente vê. A toxina apiogênica, que é uma toxina responsável pela maioria dos casos de choque séptico por estreptococcus, que eu comentei com vocês lá atrás. No caso, ali com mulheres com absorvente interno, ou com aqueles tampões nasais depois de cirurgias, ou algum tipo de acidente, né? E a exotoxina B, né, que é uma protease, ou seja, ela destrói proteínas nos tecidos, e ela é produzida em grande quantidade por algumas linhagens de Streptococcus pyogenes, que são denominados assim Streptococcus carnívoros, né? Já que a carne, as fibras, né, são proteínas, e aí acaba resultando na fascite necrosante, tá? Não é bonito, professora, não tá colocando foto dessas doenças, porque não é o nosso objetivo ficar com o estômago embrulhado e muito menos ficar traumatizado, né, gente? Só para a gente aprender um pouco mais sobre essas bactérias. Agora nós vamos para os cocos gram-negativos, tá? São 2 que nós vamos estudar, a da meningite e a da gonorreia. A da meningite aqui, que é o grupo Neisseria meningitidis, primeiro a gente tem que entender que os humanos são os hospedeiros naturais dessa bactéria. Então, é da nossa flora, nossa microbiota, é comum, vamos dizer assim, encontrar em humanos, né? Não é bom, mas é da nossa flora. E esses organismos, eles são transmitidos, disseminados através do ar, no espirro, numa tosse, né? Por um indivíduo que está já com a patogênese estabelecida. Eles vão colonizar as membranas da nasofaringe e eles vão se tornar, então, como parte da microbiota do trato respiratório superior.
Geralmente, as pessoas que possuem essa bactéria, essa Neisseria, elas são assintomáticas, então elas não vão ter sintomas nenhum, tá? Mas vão transmitir aos outros. É por isso que a gente tem que tomar as vacinas, né? Então, a partir do nariz, da nasofaringe, o organismo vai atingindo a corrente sanguínea e vai chegando, então, a locais mais específicos, né, como as meninges ou até as articulações. E ela pode, então, se disseminar para todo o organismo, causando a meningococcemia. Aproximadamente 5% das pessoas vão se tornar portadores crônicos, e aí eles vão ser a fonte de infecções para terceiros, para outras pessoas, mesmo sendo assintomáticos, tá? 2 organismos, então, são responsáveis por mais de 80% dos casos da meningite bacteriana em indivíduos de idade acima de 2 meses, que seriam o Streptococcus pneumoniae e a Neisseria meningitidis, tá? Já a Neisseria da gonorreia, no caso, ele é geralmente transmitido sexualmente, tá? Sendo que alguns recém-nascidos podem ser infectados durante o parto, durante o nascimento. Ela é, de maneira geral, assintomática para os homens, mas ela é sintomática para os homens e assintomática para as mulheres. As infecções, então, ocorrem no trato genital, são a fonte mais comum do organismo, porém elas podem ser anorretais, faríngeas, sendo assim também outras fontes importantes de infecção. Causa infecções localizadas no trato genital, bem como também pode se disseminar, né, e colonizar outros órgãos, e aí por meio da corrente sanguínea. E aí a gente vai chamar isso, então, de bacteremia gonocóxica, tá? Quando ela chega até os outros órgãos. Nos homens, então, ela vai causar uretrite, né? E geralmente vai ter ali uma produção de pus que vai ser percebida, então, pelo homem no momento em que ele for urinar ou, enfim, né, em outros momentos. Na mulher, ela vai, então, causar outras situações, a cervicite, que a secreção vaginal começa a se transformar também em purulenta, em sangramento intermenstrual, ou seja, antes da menstruação ou depois, mesmo assim, uma mulher vai ter um pouco mais de sangramento. A complicação mais comum dessa infecção é quando ela chega até as trompas uterinas, causando a salpingite, tá? Que a gente chama de DIP, podendo resultar assim, então, até em esterilidade ou até gravidez ectópica, porque vai formar umas cicatrizes nas trompas e aí vai acabar facilitando naquele local a agregar o óvulo e a própria fecundação pode acontecer fora do local correto. As infecções gonocócicas disseminadas podem ser como a artrite, né, a tenossinovite ou pústulas na pele, tá? Bolinhas que vão se abrindo, soltando secreção. Artrite séptica em adultos sexualmente ativos também. Outros sítios infectados incluem região anorretal, que aí produz uma secreção com sangue, e pus, né, que é a proctite, garganta e olhos. Na garganta ocorre a faringite, contudo, muitos pacientes são assintomáticos nessa região também. Crianças, né? As crianças recém-nascidas, elas podem ser acometidas quando infectadas por conjuntivite purulenta, tá? Que a gente chama de oftalmia neonatorum, perdão, e é resultante da infecção gonocócica adquirida pela mãe durante o parto, quando a criança passa pelo canal. Oftalmia gonocócica também tem se mostrado diminuindo durante esses anos, né? Porque geralmente se utiliza, nesse momento do parto, um unguento ocular, né? De eritromicina ou nitrato de prata, aplicado logo após o nascimento da criança, fazendo com que essa bactéria não venha se disseminar na conjuntiva. A conjuntivite, então, também pode acontecer em adultos, né, como resultado da transferência dos organismos da genitália para os olhos. Finalizamos a primeira parte, né, gente? E aí a gente vai daqui a pouquinho para a segunda.